Boa noite, meu nome é Diogo Vilas Boas de Souza, eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente faço pós-graduação em Inteligência Artificial, Big Data e Negócios aqui em Joinville, que é a cidade que eu resido, mas sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, como vocês podem ver, eu já viajei um pouquinho desse Brasil todo aí. Na imagem vocês vão encontrar um QR Code que vão encaminhar vocês para o meu site pessoal, onde vocês poderão encontrar informações no meu portfólio e também de contato, como LinkedIn, Instagram e GitHub. Eu estou fazendo essa apresentação para mostrar o sistema de recomendação de leads que eu montei como projeto final do Coordination Data Science. E qual foi o desafio proposto? O desafio proposto foi usar, a partir de um dataset de mercado com uma lista imensa de empresas, encontrar os leads de mercado, ou seja, as empresas com maior possibilidade de aderência ao meu portfólio. Tinha que ser uma solução agnóstica e para testar esse programa que eu fosse fazer, eu tinha 3 exemplos de portfólio para justamente testar essa implementação. Então, o que é lead? Lead é um subgrupo da população das empresas que apresentam maior probabilidade de se tornarem meus próximos clientes. O que é portfólio? Portfólio é a lista de todos os meus clientes. Então, para trabalhar com esse problema, eu usei os 3 pilares do Data Science, né? A ciência da computação, a matemática, a estatística e os conhecimentos de negócio. Mas como? Do ponto de vista da visão de negócio, o meu primeiro pensamento foi: todos os clientes de uma determinada empresa apresentam características iguais ou são iguais? Não, isso não acontece. Mas todas as empresas apresentam um core business, ou seja, um segmento que elas tentam atingir de qualquer forma. E esse core business, ele apresenta características que eu conseguiria identificar? Sim, apresenta. Mas do ponto de vista estatístico, como que eu consigo ver isso? Pelo desvio padrão, quanto menor ele for, maior vai ser um padrão. Então, eu vou procurar colunas com desvios padrões no meu portfólio, mais próximos de zero. Mas como que são essas variáveis? Essas variáveis elas são de vários tipos: quantitativa, qualitativa e também booleana. E elas ainda assim vão precisar de um tratamento, não dá para usar elas do jeito que estão ali. Então a gente está falando aí de o quê? 460 mil linhas, 180 colunas. Isso se eu não aplicar o tratamento. Aplicando o tratamento, esse dataset ele passa para 502 colunas. Então vocês conseguem ver um problema bem grande, né? Porque parte desses dados são esparsos, ou seja, temos muitos dados ausentes aí. Do ponto de vista computacional, tem alguns desafios, né? Eu vou usar o Python usando bibliotecas como Caminhos, Distance, Pandas, Matplotlib, várias outras bibliotecas. Vou trabalhar com matrizes esparsas, vai ter uma grande quantidade de variáveis e eu tenho um limite de 15 minutos para realizar todos esses cálculos. Então, qual que é o caminho que minha solução propõe? O caminho começa pelo tratamento das variáveis, em que eu separo essas variáveis em tipos e trato cada tipo de uma forma diferente. Eu filtro essas variáveis para reduzir o meu dataset de mercado. Como assim? Eu olho para os desvios padrões e aqui eu olho para os desvios padrões de forma separada. Então eu olho para o portfólio e eu vejo o seguinte: qual característica ou qual coluna do meu portfólio apresenta desvio padrão igual a zero? Eu encontro essas colunas, então eu filtro o meu mercado para que eu só tenha a lista de possíveis, eu só mantenha as empresas que também têm essa característica, porque eu considero ela uma característica muito forte, uma vez que o desvio padrão foi igual a zero. Reduzo esse dataset, que não estava explicando agora, então eu padronizo ele, eu padronizo esse dataset. Antes eu não conseguia fazer isso porque estava muito grande, agora eu já consigo.
Então eu uso min e max scalar para conseguir que eles variassem de -1 a 1. Ou seja, para que não houvesse escala logarítmica misturado com escala linear, justamente porque eu quero usar modelos baseados em distância, por isso cria-se essa necessidade. Agora eu olho de novo para as variáveis e começo a olhar não mais para o desvio padrão puro, mas pela relação dos desvios, ou seja, a relação do desvio padrão dos meus dados de portfólio com os meus dados de mercado. E eu seleciono quais variáveis eu vou usar justamente na minha clusterização. E essa clusterização é muito interessante, que eu só faço ela no meu portfólio. Eu não faço ela nos dados de mercado. Eu quero ver dentro do meu portfólio quais grupos eu consigo montar com base nessas variáveis. E por que isso é muito importante? Aqui eu quero determinar qual que é o core business da minha empresa. Quais são as características que representam esse core business, ou seja, esse segmento que eu ataco de uma forma mais forte. Então eu clusterizo com base nessas variáveis e ordeno esses clusters para que o cluster 0 seja o com maior incidência de registros. Encontro então o centroide desse cluster justamente para calcular o seguinte dado. Eu quero saber qual que é a distância dentro deste cluster que engloba 95% dos registros deste cluster. Por que isso? Eu quero simplesmente saber qual que é a distância que esses caras estão, porque esse vai ser minha marca limite para determinar se ele é uma lead ou não. E por que 95%? E como eu vou achar esses 95%? Eu acho esses 95% da seguinte forma. Eu vejo qual a distância dos pontos que estão a média mais... Eu simplesmente pego a média mais 2 vezes o desvio padrão, encontro que a distância máxima para esses pontos que se encontram dentro desse range, e então eu tenho uma distância aqui para usar como referência. Extrapolo essa distância, eu pego essa distância e aplico a todos os meus dados de mercado, ou seja, eu olho para aquele monte de dados, calculo a distância registro a registro e comparo com aquela distância que eu encontrei anteriormente. Comparando, eu vejo se ele é uma lead ou não. Mas, acima disso, eu vejo a distância até o centroide. Pontos mais próximos do centroide são pontos que apresentam uma semelhança maior. Então, eles teriam um lead score maior. Por isso, quando eu vou apresentar a minha resposta, eu preparo um CSV com a lista de todos os leads, ordenados pela distância, ou seja, pelo meu lead score, tendo uma resposta média em torno de 3 a 5 minutos quando eu rodo na minha máquina, um tempo um pouco maior quando eu rodo no Heroku, e uma acurácia média aí de 75% com base nos exemplos que eu consegui usar. Então, tirando uma média deles, eu consegui 75% de acurácia. Agora, vamos ver como que eu fiz isso no meu Jupyter daqui, né? Só para contextualizar, eu fiz no Jupyter Notebook e também eu fiz no Heroku. Aqui eu vou mostrar no Jupyter que ele é mais didático, mas nos links vocês vão conseguir ver a aplicação no Heroku, que é a mesma coisa, só que feito na plataforma PaaS, né, do Heroku e usando o Streamlit também. Então primeiro eu importo as bibliotecas e dou meu tick para marcar quanto tempo estou demorando para rodar esse programa. Leio os meus dados, ou seja, eu leio os meus datasets tanto de mercado quanto o meu dataset do portfólio. Trabalho com esses dados aqui e separo em treino e teste. Depois ordeno esses index porque eu quero que a coluna ID seja o meu index. Removo colunas que não têm informação nenhuma, ou seja, que todos os registros têm valor NA ou não, né? Not a number. Depois eu começo a tratar as variáveis que mais me chamaram a atenção. Eu vi que tinha essa FLRM, que na verdade é booleana, mas ela estava sendo tratada como string, então eu dou uma ajeitada nela. Separo o que é booleano do que é quantitativo, do que é qualitativo.
trato as variáveis de forma diferente, ou seja, booleano eu substituo verdadeiro por 1 e falso por 0. Já nas categóricas eu faço um tratamento aqui nas que mais me chamam a atenção. E também o que eu faço? Eu pego aqui e uso um getDummies, que aqui eu preferi usar do que um one-hot encoder. Mas por um controle maior do que eu estava fazendo, eu queria ver de uma forma clara o que estava acontecendo em cada etapa. Então vocês vão ver que muitas vezes aqui, principalmente no Jupyter, tem muita coisa que eu fiz que daria para ser reduzido por uma biblioteca pronta, mas como isso aqui estava num caráter de aprendizado, eu queria ir mais no detalhe para ter um maior controle do que estava acontecendo nesse meu programa. Então, o que eu faço depois? Eu começo a tratar as variáveis quantitativas considerando colunas que mais de 50% do valor no meu portfólio sejam não. E aqui é importante destacar que é no portfólio e não no mercado. Porque mesmo que poucos registros não sejam números, na verdade, no mercado, é importante manter eles lá, porque aí sim eu teria um padrão. Mas se for no portfólio, a situação se inverte. No portfólio já não é interessante que eu tenha colunas com uma grande quantidade de nãs, porque daí é pouca informação para o meu estudo. Mas se fosse nos dados de mercado, aí a conversa seria diferente. Agora, nas outras colunas que não se enquadram nessa condição, eu substituo pela média. E agora eu tenho todos os meus dados tratados. Eu junto os meus dados tratados, seja os quantitativos, os qualitativos e booleanos, num único dataset. Depois disso, eu começo a trabalhar no desvio padrão, é aquilo que eu tinha comentado. Eu vejo quando que o meu desvio padrão é igual a 0 e faço uma lista das variáveis sem variação e uma lista das variáveis com variação. Eu corrijo aqui o nome das colunas, porque a gente tem várias colunas que apresentam caracteres especiais, então isso poderia atrapalhar nos cálculos. Eu pego o portfólio e pego os dados agora tratados, corrigidos e que teve todo esse trabalho ali e atualizo o meu portfólio. Por que fazer isso? Para garantir uma isonomia nos comparativos. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo justamente o que eu estava falando. 502 colunas. É muita coluna. Mas eu olho agora para os meus desvios padrões e eu vou começar a aplicar o que eu estava falando. Então, primeiro eu vejo as que não tem desvio, que estão aqui, e eu faço essa lista, onde esse data frame, né, que eu vou ter a média, eu vou ter o desvio padrão, isso para o meu portfólio e também para o meu dataset de mercado. Então eu aplico esse for aqui, que ele basicamente faz essa remoção. Eu filtro o que tem desvio igual a 0 no meu portfólio, eu faço uma query e olho dentro dos dados de mercado quais linhas tem um valor igual à média dessa característica. E por que eu faço isso? Porque se o desvio padrão é igual a 0, quer dizer que todos os meus dados são a moda e também são a média. Não variam, são todos iguais. Então eu quero filtrar o que no dado de mercado também seria igual. Nisso aqui eu consigo reduzir drasticamente o tamanho do meu dataset, permitindo então que eu use o min-max scaler para justamente padronizar os desvios padrões e conseguir olhar para eles da seguinte forma. Nada vai variar de formas diferentes, ou seja, um logaritmo e outro linear. Eles vão variar todos de menos 1 a 1. Isso facilita a minha vida, porque agora o que eu quero fazer? Eu quero comparar esses meus datasets. Então, para comparar, o que eu faço? Eu quero descobrir as 15 variáveis que apresentam a menor relação do desvio padrão. Então, como assim? Então, eu calculo o desvio padrão para o meu dataset tratado, para o meu portfólio, calculo as médias e depois eu calculo a relação dos desvios. Ou seja, eu quero saber
qual que é o desvio padrão do meu portfólio, dividir pelo desvio padrão do meu data frame tratado. E com isso eu seleciono as 15 principais variáveis que estão ordenadas de forma crescente. Preparo meu dataset meu data frame do portfólio para eu aplicar o caminhos nele. Encontro um número ótimo de clusters, que é o meu N, neste caso foi igual a 6. Então eu aplico caminhos. Quando eu aplico caminhos, eu encontro os clusters de cada um desses registros aqui. Ordeno então esses clusters conforme a quantidade. Por quê? Coincidentemente, aqui todos deram iguais. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso aqui poderia vir de forma aleatória. Então, o que eu fiz? Eu queria que o meu cluster 0 tivesse a maior quantidade de registros, o 1 a segunda, 2 a terceira e assim por diante. Então, eu ordeno, troco os números de cluster para ficar condizente com esta realidade. E também agora, o que eu faço? Eu, primeiro, removo os dados do portfólio de dentro desse grande dataset. Por que eu faço isso? Porque eles já são meus clientes. Então eles não são leads, eles já são meus clientes. E agora eu atualizo, né, todo esse dataset e chego no dataset escalado final aqui. Descubro quais são os centroides dos clusters do portfólio. Então eu tenho o centroide para cada um dos clusters aqui, para o cluster 0, para o cluster 1. E então eu olho para todos os registros dos meus dados de mercado, calculo a distância até o meu primeiro cluster. E aqui é interessante que eu trabalhei da seguinte forma. Ele calcularia a distância para todos os N clusters. Ou seja, se o número de registros do cluster for maior que 30, ele vai calcular a distância até o segundo e vai criar uma coluna referente a essa distância para que seja comparado. Por que isso é interessante? Porque às vezes você quer uma lead, mas você quer uma lead de um cliente whale, ou sei lá, de um cliente de nicho que você está querendo. Então, quando você coloca no centroide, você consegue ter uma visão melhor disso. Obviamente, o core business da empresa vai ser o cluster 0 e vai ser onde vai ter a maior chance de adesão aqui. Encontre essas distâncias. Então aqui a distância que engloba 95% do meu centroide é essa. Então eu aplico para todos os registros. Vejo se a distância de cada registro é menor do que essa. E se for, daí eu adiciono isso aqui. E se for menor ou igual que essa distância, eu coloco verdadeiro. Caso seja o contrário, eu coloco falso. Então eu faço uma query para limpar isso aqui e chegar nos dados de resposta. Ou seja, as respostas são as que apresentam na coluna se é lead do cluster, for verdadeiro, e ordenado pela distância, ou seja, meu lead score. Eu chego então neste data frame e então eu valido. Como que eu valido? Lá atrás eu separei os dados em treino e teste. Então, nos dados de teste, ele tem 30% dos registros fornecidos e não foi apresentado em nenhuma hora para o programa. Então, eu vejo se esses dados de teste estão dentro dessa lista aqui e quantos por cento desses dados aqui são dessa lista de sugestões que eu coloquei. Mas para fazer isso, eu tenho que ter o dataset completo. E como eu fiz vários filtros, eu tive que dar uma reordenada aqui. Então, eu acrescentei as linhas que foram retiradas e as colunas. As linhas, quer dizer, desculpa, coluna não, as linhas. E preenchi os NAs com falso, ou seja, não é do cluster. E a distância com um número absurdamente alto para justamente não atrapalhar aqui. Uma vez que eu faço isso,
eu venho e comparo para ver qual que tem sido a aderência, qual que foi minha acurácia. Neste teste específico, eu chego a 70% de acurácia e levando 8 minutos para a execução. Crio um arquivo CSV de resposta e então printo as informações. Foram 5.208 leads em 8,8 minutos, apresentando uma acurácia de 70%. E é isso, pessoal. Obrigado. Os links tanto para a aplicação quanto para o GitHub estarão na descrição desse vídeo. E muito obrigado pela atenção.